públicas no Brasil. Estamos hoje dando continuidade à série de programas Políticas Públicas e-book, que busca trazer aqui todas as pessoas que publicam trabalhos científicos, acadêmicos nessa área de políticas públicas no Brasil. Todo mundo que está fomentando o debate, a gente espera trazer aqui para discutir políticas públicas com você, que gosta de saber o que está acontecendo e discutir com quem faz a política pública lá na ponta, sem intermediários, sem fake news, mas sabendo realmente ali o que pega no Brasil de hoje em dia nessa área de gestão governamental, de políticas públicas. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Pedro Cavalcante. Ele é EPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental da 8ª turma, por acaso acho que é a melhor turma da carreira, né, Pedro? A nossa turma aqui. Ele ocupou cargos de direção e coordenação no governo federal e atualmente é coordenador de governança e capacidades estatais no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele é doutor em ciência política pela UNB, com pós-doc na Columbia University e estágio de doutorado na University of California. Professor do mestrado profissional de administração pública do IDP e do IPEA, professor colaborador de cursos da UNB, ENAP e Fundação Dom Cabral, e experiência em diversas publicações em gestão pública e ciência política, principalmente nos temas de inovação em governo, políticas públicas e governança. E agora o Pedro está organizando o livro Inovação e Políticas Públicas, Superando o Mito da Ideia. Pedro, conta aqui pra gente, pro internauta, de onde surgiu a iniciativa de organizar toda essa publicação de políticas públicas na área de inovação, juntar tudo isso numa obra só. Qual foi aí o link que fechou tudo isso, que reuniu tudo nessa obra? Eu primeiro agradecer o convite, Alex, a Nesp. Sempre bom estar divulgando e disseminando o conhecimento construído nesse campo. Dar boas-vindas a todos os internautas que estão nos assistindo. E dizer que é com muita satisfação que a gente conseguiu finalizar a organização desse segundo livro de inovação. Você falou que eu estava organizando, graças a Deus eu já terminei de organizar, porque é um trabalho hercúleo de organização e de produção também, que eu tenho alguns artigos no livro. Então, esse projeto ele é fruto de uma colaboração de diversos empreendedores públicos, pesquisadores e servidores públicos de diversos níveis de governo, que vêm se preocupando em criar conhecimento e gerar condições para a gente fomentar a cultura e a capacidade inovadora no serviço público. É o segundo livro, o primeiro foi lançado no fim de 2017, que tinha um objetivo mais conceitual, né? Então é inovação no setor público, teoria, tendências e casos. E agora, no mês passado, a gente lança esse, Inovação em Política Pública, Superando o Mito da Ideia, que é uma continuação, mas com um foco diferente. Enquanto o primeiro tinha essa preocupação de explicar o que é inovação no setor público, porque muita gente associa inovação sempre a algum avanço tecnológico ou a algo que vem só da iniciativa privada, né? A gente mostra que não, que o histórico de inovação no setor público, em políticas públicas e gestão, e até mesmo em produto, um tempo atrás, como o Estado tinha esse papel, também é fundamental, e, sobretudo de financiar inovação nesse sentido. Então, esse livro, mais especificamente, ele vai além e procura enfatizar como se faz inovação. Então, há um mito de que inovação é apenas a ideia. A inovação é mais do que isso. Mais importante do que a ideia é implementar uma boa ideia ou construir uma boa ideia e fazer com que ela gere bons resultados. Então, a nossa preocupação nesse livro é trazer casos que justamente expliquem, né, a partir da realidade de estados, municípios, governo federal e de diversas áreas de política pública e de gestão, como é que as organizações públicas construíram políticas públicas e políticas de gestão, né, de sucesso, com bons resultados, eficazes, eficientes e de qualidade. Com certeza. Que é aquela coisa, inovação não é a vacina nova, não é uma ferramenta tecnológica de informática nova. É qualquer ideia que vamos dizer, que melhore processos dentro da gestão pública. E o livro reuniu vários artigos, né? Várias pessoas aí que estão publicando na área, vários colegas nossos, EPPGGs. Isso, são 70, eu tive que calcular, porque a gente vai ter uma boa notícia, que a gente vai imprimir esses livros em parceria com a ENAP, né, para disseminação também em todo o Brasil e também nos eventos de inovação. Eu fui calcular a condição, são 72 autores de todos os lugares do Brasil, inclusive colegas nossos da carreira, né, que se preocuparam em relatar e debater justamente essa etapa mais importante, que é a etapa da implementação, né? Então, boas ideias nós temos muito, mas daí a tornar essa boa ideia uma inovação, perpassa essa etapa de ação. E é justamente esse foco que o livro traz, e o livro está dividido em 5 partes, cada uma delas voltada, com capítulos voltados a temas como laboratório de inovação,
uso de design thinking, mistura de métodos, gamificação e inovação aberta. São as 5 principais partes. E assim, ele reúne experiências, né, no Brasil todo, nesses artigos, e ele também funciona assim como manual para as pessoas em estados, municípios, ou vários órgãos da administração federal também, nesse sentido, olha, o que aconteceu, o que deu certo, e vamos olhar essa experiência para tentar replicar ou até melhorar, né, inovar em cima da inovação. Não, perfeito, eu acho que essa pergunta é fundamental, porque a gente até brinca que não tem guia, não tem manual de inovação, como tem no orçamento, por exemplo, a gente tem que seguir as regras. Né? Mas o livro ele traz um pouco dessa receita, mas desse caminho que outras experiências seguiram, que podem ser reproduzidas, sempre a partir de um reconhecimento da diversidade das condições e das capacidades de cada organização. Então ele não é um passo a passo, mas ele é uma coletânea de boas práticas que podem ser ajustadas a determinadas realidades. Ele realmente é uma mudança de conceito. Quando a gente fala em administração pública, o nosso vício é cadê o manual? Né? Cadê a regra que eu tenho que seguir? Aqui não é exatamente eu não siga a regra, mas é você inventa, você tem que dar liberdade para a pessoa inventar, né? Liberdade da criatividade. Criatividade sem liberdade não é criatividade. Perfeito. Eu até uso nas minhas aulas de inovação a charge, o cara chega e fala assim, chefe, eu gostaria de inovar, mas eu não achei o manual. Né? Somente porque não tem esse manual. Né? Mas você tem insights que possibilitam, e a partir desse livro a gente consegue compilar ou discutir alguns insights, algumas suposições teóricas, que ajudam aqueles que querem construir processos inovadores nas organizações. Ou seja, há uma certa convergência das iniciativas, né, que ajudam a encurtar esse caminho. Tá, e quais seriam esses insights? Assim, você poderia dar alguns exemplos? Vou dar alguns exemplos, porque eles são diversos, mas a gente pode discutir alguns deles aqui, porque são muito importantes e foram identificados em boa parte dos capítulos. Né? O livro são 23 capítulos, sendo 20 de casos aplicados à política pública, outros 3 mais conceituais. Então, a partir desses 20 casos, o que a gente retira e consegue subsidiar o debate mais qualificado na academia e dentro do governo? O primeiro é que não existe uma ideia pré-concebida, Alexa. Na verdade, a inovação ela nasce de um processo de construção coletiva da própria ideia. Então, aquela ideia inicial, né, mesmo que seja nacionalizada ou que veio de outra organização, ela passa a ser adaptada. Né? Então, não tem nada pronto e acabado. O próprio processo de construção das ideias ele vai passando por um processo de mutação, né? O que é benéfico. Então, organizações mais inovadoras são justamente aquelas que estão abertas a adaptar ideias e não propriamente a ter uma ideia pronta do começo, uma ideia que vem lá de cima, por exemplo. Um gênio tem a ideia e todo mundo tem que aderir àquela ideia. Muito pelo contrário, né? Isso acaba sendo uma barreira para processos inovadores. Um segundo insight fundamental é a valorização de processo de tentativa e erro. A gente precisa aprender a errar e valorizar um pouco mais quem erra, porque a gente tem muito medo e aversão ao risco. Esse é o problema que tem hoje da disputa da gestão com o controle. Perfeito. Não só a inovação, a gestão como um todo. A gente fica com medo de errar, e às vezes erra querendo acertar, e depois é punido. É aquela coisa, o jogador foi lá e chutou o pênalti para fora. Ele chutou para fazer o gol, ele errou o pênalti. Agora ele vai ser punido, às vezes até criminalmente, porque ele errou. Se ele estava de boa fé e tentou acertar, porque a inovação é aquela coisa, dificilmente você acerta na primeira. Né? Na inovação você nunca vai acertar na primeira. Na verdade, você vai errar várias vezes. Né? É um processo de aprendizado, no qual a tentativa e erro é algo que faz aprender. E é mais importante, que a gente identifica muito no livro, não é errar só na solução, mas a gente erra muito na definição do problema e no diagnóstico. Né? Então, o mais importante é tentar errar e fazer processos de experimentação também para identificar o problema. Né? Porque nós aqui na Esplanada, às vezes, temos visões e ideias do que é o problema no semiárido. Né? E pré-estabelecidas. Na verdade, a gente tem que experimentar, principalmente com o usuário, para identificar se esse problema é condizente. E só assim que a gente vai trazer soluções inovadoras para resolver esse problema. Claro, né? Tentar sentir na ponta mesmo ali o que é o problema do ponto de vista do cidadão objeto da política pública. E sempre o controle, ele surge como, pelo nosso lado, como gestores, como um inimigo do processo. Né? Então, toda vez que eu apresento ou dou aula, sempre professor, e o controle? De fato, o controle é um inibidor. Né? Mas até as áreas de controle têm se interessado muito pela temática de inovação, até criando laboratórios. Então a principal recomendação é o seguinte, antes de errar, chama eles para errar junto.
né? Porque aí você se resguarda e ao mesmo tempo você aprende. Não é nada fácil, porque tem muitas pessoas e organizações que não gostam dessa relação de parceria, mas já tem mudado. E muita gente do controle fala, não, eu não posso opinar sobre isso. isso. Não posso opinar. Né? Cara, ele não quer se arriscar. O risco é seu e eu aqui vou dizer depois de feito, vou dizer se está certo ou errado e vou avaliar se você errou porque estava de boa fé ou de má fé, né? Mas isso tem mudado. Assim, a gente tem visto muitas pessoas da área de controle, que a gente chama o lado B, lado bom do controle, que atua como parceiro. Né? E o caminho é esse. Né? E você poderia, assim, explicar assim, como está organizado o livro? Você falou que ele está organizado em 23 capítulos, sendo 20 de casos. E esses 20 também estão organizados? Você mencionou a construção coletiva. Isso. Na verdade, esses insights que a gente começou a discutir, ele advém da similaridade, da convergência de praticamente todos os casos. Então, o que a gente procurou fazer é identificar o que há de semelhança entre esses casos. Mas esses casos são muito diversos. Eles são de áreas diferentes de política pública, eles são de níveis de governo de destino. Pode dar alguns exemplos, assim, da abrangência? Então, vou comentar. Então, por exemplo, uso de design thinking. A gente tem um caso muito interessante sobre uso de design thinking inovando em ambiente hostil. O ambiente hostil é a Casa Civil. Né? Ou seja, tem casos do governo federal, do centro de governo. A gente tem caso de gamificação no estado do Paraná. Gamificação na área de política social. Você sabe que... O que é gamificação? Gamificação é uma estratégia de ensinar política pública, no caso é o jogo da família paranaense. Então, um jogo de tabuleiro criado para entregar para as famílias em situação de pobreza, para que elas entendam dos seus direitos e deveres como cidadão. Né? Então, isso é entregue às famílias, as famílias jogam, você sabe que famílias de baixa renda têm muita limitação de prazer, de acesso a lazer, né? Então, eles ganham um equipamento público e eles jogam aprendendo. É um joguinho tipo banco imobiliário. Tipo banco imobiliário. As pessoas têm, às vezes, restrição de acesso à internet, né? Também. Game, tudo, então vai jogar o banco imobiliário, a gamificação. Né? Gamificação, ou seja, você traz princípios de jogos para envolver, engajar o cidadão e também torná-lo conhecedor dos seus direitos. Uma terceira parte do livro foca em mistura de métodos, que é algo muito interessante. Ou seja, não se usa apenas design thinking ou métodos ágeis ou só inovação aberta. Na verdade, boa parte das experiências estão misturando esses métodos, né, dentro de um processo de aprendizagem. Tem 4 ou 5 casos de construção de laboratórios de inovação. Você deve estar percebendo que há uma tendência muito grande de criação dessa inovação organizacional. Laboratório, fábrica de ideias, escritório de projeto e tal. Isso é uma tendência internacional onde as organizações começam a perceber que fazer grandes reformas administrativas são muito custosas. Né? Então, mais eficaz do que reformas administrativas de larga escala é focar em melhorias incrementais. E por isso, esses laboratórios vêm sendo construídos na Anvisa, no TCU, na Caixa Econômica Federal, no Estado de São Paulo, no município de São Paulo. Então, a gente tem casos de diversas realidades administrativas. Você junta o pessoal da inovação, da política pública, que vão criar desenhos, criar novas formas para os processos que já existem. Perfeito. O que o laboratório produz? Normalmente o laboratório é uma nova unidade dentro da organização. Por exemplo, o Caixa Lab é uma unidade ligada a uma vice-presidência da Caixa, onde assessora as outras áreas a repensar processos e serviços. Né? Então, eles não são os especialistas, por exemplo, na área de FGTS, mas eles usam métodos colaborativos de design thinking, métodos ágeis, tecnologia de informação e comunicação para potencializar e qualificar melhor esses processos e serviços. Então, isso é uma tendência que está bastante retratada no nosso livro. Às vezes o pessoal que está do outro, a gente brinca, né? Está do outro lado do balcão, o cidadão, ele conhece muito aquela coisa, o poupa-tempo, né? Que é uma inovação que já estava antiga, já tem uns 20 anos essa inovação. Então, esse lab aí da Caixa, ele vai além. Não é só você facilitar ali o serviço para o cidadão, é você pensar todo o processo internamente, né? Até tem um termo novo que é digitização, não é você digitalizar, não é só pegar um processo de papel e escanear tudo, é você já pensar um processo informatizado, né? Você já pensar como aquilo, como pode fazer a coisa melhor para o cidadão. É perfeito, é isso. Laboratório, esse processo de laboratório é o que a gente chama de inovação organizacional. É uma mudança na estrutura da organização para potencializar a cultura de inovação nos órgãos. Tá? Ele não é inovação em si, ele se volta para auxiliar as áreas finalísticas e meio
a melhorar seus serviços e processos. E você falou muito também da tentativa e erro, né? Porque a gente tem um processo de experimentação. Você vai inovar, nem sempre a mesma ideia, a primeira ideia que vem é a ideal, é a melhor de todas. Você vê, por exemplo, é muito a cultura brasileira, você pega um equipamento eletrônico, eu também falo isso muito em palestra, né? Pega esse equipamento, uma máquina, um celular, uma filmadora. Quantos brasileiros leem um manual de instrução? Poucos. O brasileiro vai sair apertando os botões até funcionar e às vezes do jeito dele ele aprende a mexer, mas ele vai apertar o botão errado. Ele apertou querendo errar? Não, ele apertou querendo acertar. Ele fez a experimentação. E acho que é muito esse conceito que está sendo levado, né? Quando você fala de processo de experimentação. Perfeita analogia, porque quando a gente faz política pública, a gente só aprende errando. A gente só aprende a partir dos resultados. Política pública é muito complexo, né, e multicausal. Então, está muito relacionado a uma ideia que também no livro a gente discute bastante, que é a não linearidade dos processos inovadores. Política pública, quando a gente aprende lá na ENAP, eu aprendi nos cursos básicos, ela pressupõe um ciclo. Formação da agenda, formulação das alternativas, tomada de decisão, implementação e avaliação. Não existe esse processo. Na verdade, isso é uma estratégia que a gente chama de um instrumento heurístico, que é para facilitar processos complexos. Inovação é da mesma forma. Quando você identifica um desafio e vai propor ideias e implementar, né, na prática você vai e volta várias vezes. Ela não segue essa lógica linear. Às vezes, quando você vai avaliar, você vai identificar que o problema está diferente. Ou que esse problema se alterou. Porque no setor público há muito dinamismo dos problemas, né? Adaptação e etc. Então, essa não linearidade é algo que caminha passo a passo com a necessidade de tentar e errar. Por exemplo, um problema que tenha mudado no meio, assim, que você tem identificado. Um exemplo que eu uso muito, que é uma inovação muito conhecida, que é a Central de Compras do Governo Federal. Então, em 2014, a gente identificou a necessidade de diminuir custo com passagem, porque a gente comprava passagem no decolar.com muito mais barata do que quando a gente pedia pelo Ministério. Então tinha um erro aí de processo, né, que gerava... Eu lembro, tinha umas agências de turismo contratadas por licitação, a licitação tinha prazo, e aí o serviço está ruim, você tem que esperar terminar o prazo da licitação, e travava tudo, e o gasto... Aí a gente optou pela segunda, de fazer um projeto piloto no Ministério do Planejamento, que deu boas ideias e gerou bons resultados, né? Mas na prática, durante a implementação, a gente identificou que o projeto precisava de vários ajustes. Né? Que o projeto vinha muito associado ao modelo de compras, de inteligência de compras da Caixa. Mas era diferente no governo federal e na Esplanada. Então, no processo de implementação, ele foi se adaptando e ajustando. O próprio TaxGov, que é uma inovação mais recente, também. Colega Virgínia, né? Que a Virgínia tem um destaque muito grande, tanto na Central, que é a diretora da Central, quanto na elaboração dele. Ele já está na sua terceira etapa, já está a todo vapor, mas ele continua identificando novos problemas, ou seja, vai e volta esse processo. Então a gente não tem uma espiral da inovação estabelecida, na verdade ela é e aí você não muito pode mais engessar, misturada. se você faz aquela coisa, mentalidade de lei de licitações, né? Tem lá o edital com toda a necessidade, prazo, aí você identifica no meio a necessidade de você, às vezes, mudar tudo. Estamos no caminho errado, não é para cá, é para cá. Isso. E você tem que ter essa flexibilidade de mudar, não tem que esperar cumprir todo aquele prazo pré-estabelecido lá atrás, no cronograma. E aí eu tenho que poder fazer essa alteração sem o pessoal do controle achar que está havendo um desvio de finalidade. Isso, por isso que é importante chamá-los para ser parceiros, a despeito da dificuldade disso. Por quê? Porque não tem regra para processo inovador. Pode ser a mesma inovação em órgãos diferentes, vão seguir procedimentos, culturas organizacionais, pessoas diferentes que estão envolvidas. Né? Então, assim, na prática, a heterogeneidade é a regra da inovação. Né? Então, a gente não tem um manual justamente por isso. Né? Mas a gente tem que estar aberto. Claro. E a mente inovadora, que a gente costuma usar, não gosto muito de termos em inglês, mas é muito utilizado, o mindset do inovador é aquele que está aberto a mudanças constantes. Inclusive para reconhecer que a sua primeira ideia não é a melhor ideia, pode não ser a melhor ideia, né? E que ela tem que ser ajustada no decorrer do processo. Com certeza, é humildade para reconhecer, que você falou, não linearidade de processo, não existe receita única, né? Não existe um formulário, o aprendizado constante, né? E o papel dos empreendedores públicos. Eu acho que esse talvez seja uma mensagem que está, talvez não, é a mensagem que está nesse livro, que está muito claro nos casos, e que a gente não enfatizou no livro anterior, talvez por uma questão de modéstia nossa, né? Que a gente valorizar a gente, às vezes podia soar como algo de pouca modéstia, mas é muito interessante porque quem me chamou muita atenção do nosso papel como inovador e como mantenedor de processos inovadores
foram consultores que trabalham no governo. Colegas que trabalham em empresas de consultoria ou acadêmicos comentaram: Pedro, o seu livro, o livro ficou bem legal, então vocês faltou mencionar o papel do empreendedor. Porque todo o processo que eu trabalho, que foi reconhecido como inovador, se não fosse os servidores dando continuidade durante anos a implementação dessas ideias, ele perderia fôlego. Então, assim, o empreendedor público, nós, quando nos engajamos em processos de mudança, né, nós damos a perenidade e a estabilidade a esse processo. Principalmente no Brasil, onde você tem um nível de rotatividade muito grande da dirigência. Né? Isso não quer dizer que liderança não é fundamental. Liderança é central. O apoio, o suporte, o que a gente chama de buy-in, né, é um componente de processo inovador. Agora, não adianta ter uma chefia ultra inovadora e aberta a processo de mudança se a base não andar, não andar, não for qualificada e não for engajada. E acho que hoje está tendo muito uma dificuldade de compreensão da necessidade dessa base qualificada, dos servidores, das carreiras típicas de Estado, das carreiras meritocráticas, providas por concurso público, que dão continuidade, que são as carreiras de Estado. Governos entram, saem, e no Brasil tem uma variação grande de liderança, porque tem uma variação grande do perfil dos governantes. No nível federal a gente vê isso, em poucos anos houve uma mudança de um lado do espectro para o outro. E por mais que as ideias sejam legitimadas nas urnas, a implementação, os processos, o aperfeiçoamento, você tem que ter esse pessoal constantemente no Estado, de forma perene, que vai acumulando conhecimento, experiências e que vai servindo da melhor forma possível governos e o cidadão. Né? Você imagina, assim, uma premissa de inovação é que ela é de médio e longo prazo, né? Justamente porque ela vai passar por um processo de construção. Né? Você imagina em grandes obras ou grandes projetos de infraestrutura, ou políticas sociais em acordos federativos com 5.570 municípios e estados. Se você não tiver a perenidade e a manutenção, a institucionalidade desse processo, que é dada muitas vezes pela burocracia, né, o corpo funcional permanente do Estado, né, isso vai perdendo a capacidade de gerar resultado. Até alguns anos atrás, ainda se fala, mas hoje menos, né, que no Brasil o longo prazo no setor público é 4 anos. É o prazo de um mandato eletivo de um chefe de poder executivo, porque tem que fazer tudo em 4 anos que não haverá continuidade. Mas o certo é haver continuidade. As urnas falam, queremos ir um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Você vai ajustando, mas a perenidade da gestão pública certamente requer um corpo técnico qualificado. Isso é em qualquer democracia do mundo, isso aí é importante. E hoje em dia a gente vê que está uma dificuldade de compreensão, mas a gente está aqui para enfrentar o debate. É muito interessante que o debate atual no governo, que já vem de alguns governos, não é conjuntural, é uma veneração justamente à incorporação de tecnologias, que é fundamental, né, em qualquer governo. Mas a digitalização com um pressuposto, com uma ideia de que ela vai substituir a burocracia. Isso não existiu em nenhum lugar do mundo e não vai existir aqui. Porque tem que ter gente para digitalizar, tem que ter gente para analisar os processos, tem que ter gente para dar andamento aos processos. Então, assim, essa substituição não é automática. Né? Então, a gente não troca tecnologia por pessoas. Né? Na verdade, é um processo em paralelo. A gente precisa de tecnologia, justamente, e de capacitar os servidores para usar essas tecnologias de uma maneira mais econômica, mais eficiente, mais eficaz. Né? O Canadá.gov, que é o principal programa de digitalização e de melhoria de processo canadense, ele não pressupõe redução de pessoal, ele não pressupôs quando ele foi super revolucionário. Na verdade, ele pressupôs muita capacitação e investimento no quadro funcional. Então isso é um aprendizado importante para qualificar um pouco mais esse debate. A questão é qual a qualificação? É qualificar o pessoal no setor público voltado para as novas tecnologias, para a informatização, não para bater carimbo. Não é porque achar que tem um cidadão, um servidor, naturalmente ele vai lá bater carimbo. Não, ele bateu carimbo porque há 20 anos atrás, 30 anos atrás era o carimbo o grande instrumento, hoje é o computador. Então a gente tem que capacitar o servidor de uma outra forma. Mas então, Pedro, tirando assim um resumo de tudo isso, quais as principais conclusões da obra e os projetos futuros aí que vocês têm em mente? Assim, eu acho que nosso papo aqui foi bem interessante, porque deu para dar um panorama desses insights, toda essa contextualização da inovação no setor público. Mas a principal mensagem do livro, e eu convido vocês a acessar o livro no portal do IPEA, está disponível desde junho, né, no fim de junho que a gente fez o primeiro lançamento. Né. A principal mensagem é que a inovação, de fato, é um processo multicausal, complexo e muito dinâmico. Né. Mas ele, se você utiliza métodos colaborativos e incorpora muitos desses insights, o caminho para a construção de uma cultura
inovadora e de capacidade inovadora dentro das organizações, ele é muito mais rápido, né? Então, se você quiser construir inovação, né, é importante se voltar para entender esses métodos e entender a dificuldade, mas também os efeitos positivos que ele pode gerar no processo de construção de política pública. Essa é a principal mensagem, né? Ou seja, a etapa da ação, da implementação, é tão até mais importante do que da genialidade, quando a gente tem aquelas boas ideias. Até porque aquela coisa, o gênio ele é 1% a inspiração e 99% a transpiração. Perfeito. Se você não transpira, não adianta ser um gênio, né? Perfeito. Então, pensar na ação e na implementação é o foco principal. Essa é a mensagem central. Quanto aos próximos projetos, né, a gente já tem esses 2 livros de inovação, e lá no IPE a gente iniciou agora no mês de junho uma avaliação, uma análise, também um esforço colaborativo de vários pesquisadores do Brasil e do próprio IPE e dentro do governo federal, para entender a trajetória, os desafios e tendências desses 25 anos pós-reforma administrativa, pós-reforma do Estado, né? Então, ano que vem a gente comemora 25 anos do esforço do professor Bresser Pereira de fazer a reforma administrativa, que teve resultados positivos e outros que não foram alcançados, né? Então, o que a gente está procurando agora, e vamos lançar provavelmente no meados do ano que vem, quando faz aniversário de 25 anos dessa iniciativa, uma nova coletânea avaliando qual foi essa trajetória de mudança, diferentes perspectivas, né? E quais são os desafios, tendências e inovações para a administração pública nos próximos anos. Com certeza, e vai ser muito importante a gente debater esse tema ano que vem aí, dos 25 anos da reforma administrativa, porque está vindo outra aí, o pessoal hoje já pensa numa nova reforma administrativa, então é importante a gente puxar o histórico lá de trás, né? Quantas das pessoas, dos agentes públicos, pensando a reforma de hoje, estavam presentes naquela época, tem conhecimento dos desafios da época, como que foi superado, o que faltou avançar, tudo isso. Certamente vai ser tema aí para o ano que vem para a gente debater, possivelmente aqui na TV Anesp, né, como você que gosta de discutir políticas públicas no Brasil. E assim chegamos ao fim de mais um programa, agradecemos a sua audiência e fique atento aí nos canais da TV Anesp, que são nas páginas VPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental, nossa outra página Gestão Pública BR, nosso canal no YouTube, nosso canal no LinkedIn. Nós estamos inovando na Anesp aí nos últimos anos, aí adentrando para esse mundo das redes sociais, já tem algum tempo, a TV Anesp já está se consolidando, a audiência não para de crescer. Então fique atento que nas próximas semanas aí vão haver os programas da série e-book, da série Políticas Públicas, enfim, sempre trazendo esses temas para você que gosta de discutir o que acontece dentro do governo hoje em dia, com quem está ali na ponta, trabalhando, produzindo conhecimento, executando a política pública, avaliando e, enfim, fazendo as coisas acontecerem. Então, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.